Já foi parceiro em outros eventos OVB, sempre que é chamado, ele está presente aqui, colaborando, dando a sua expertise sobre o tema do agronegócio, que ele é ligado ao agronegócio. Então, agora, para nós clarearmos bem as ideias, vamos recebê-lo com uma grande salva de palmas. Mais forte, pessoal, é nosso colega vereador. Tchau, contigo. Bom dia. Tem gente dormindo ainda, Gilson. Bom dia! Bom dia! Muito obrigado. Não tem como começar a minha fala sem parabenizar o meu grande amigo Gilson pelo trabalho fantástico que desenvolve à frente da UVB. Porque tem promovido palestras unindo os vereadores nos 4 cantos do Brasil. E por que isso é importante? Primeiro, para que nós, enquanto vereadores, tenhamos esse relacionamento fantástico que nós criamos, trocando ideias, trocando experiência. Segundo, pela valorização do vereador. E terceiro, mas não menos importante, pela transmissão de conhecimento. É importantíssimo nós, enquanto vereadores, estarmos preparados para podermos representar a nossa sociedade. E a UVB, através da presidência do Gilson e de toda a sua equipe, faz isso muito bem, nos representa e nos une muito bem. Então, os meus parabéns e meu agradecimento ao Gilson e a toda a equipe da UVB. Pessoal, eu sou o Thiago Colpani, sou vereador lá em Mococa. Mococa, para quem não conhece, fica aqui pertinho, 250 quilômetros da capital, divisa com Minas Gerais, uma cidade maravilhosa. Quem não conhece tem que ir lá conhecer, porque é realmente linda a minha cidade, viu? Você tem que ir lá. E eu sou médico veterinário, especialista em gestão pública, sou presidente do Parlamento Regional, depois a gente fala um pouquinho disso no final. Estou terminando o meu último ano de Direito, sou do ramo do agronegócio, trabalho também com piscicultura, apaixonado pelo agronegócio, e hoje estou muito feliz de estar aqui falando de 2 paixões, primeiro do agro e segundo da política, que também é esse bichinho que me picou. E eu me apaixonei com a possibilidade de ajudar as pessoas através da política. E vocês sabem que nós, enquanto vereadores, somos as pessoas mais próximas da população. Somos nós quem recebemos as dores da população e temos a missão de levar isso adiante e de transformar as vidas das pessoas através da nossa vereança. Quem tirar foto, quem fizer vídeo, depois me marca lá, tá? @Colpani_Thiago. Tá bom? Vou compartilhar. Quero começar fazendo essa perguntinha básica para vocês. Quem se arrisca a responder? Vaca dá leite? Não. Sim ou não? Não. Não dá? Não. A gente que toma dessa. É isso aí. Vaca não dá leite, pessoal. Tem que tirar o leite da vaca. E não é só tirar, não. Você tem que tratar dela, você tem que cuidar dela. Senão, nem tirar você não consegue. Então, vaca não dá leite. Temos que tirar o leite. O que eu quero dizer com isso? Que nada na nossa vida, nada é de graça. Tudo tem que ser batalhado, lutado, conquistado. Tudo. No agronegócio também. Tudo tem que ser muito bem estudado, planejado, porque as pessoas acham, eu vou lá, eu jogo a semente, sai o milho, sai a soja, eu vou lá, tiro o leite, pego o leite da vaca, eu vou lá, pego o frango. Não, tem todo um trabalho que tem que ser desenvolvido e não é fácil. Não é fácil. Então vamos começar lá. O Brasil, a importância do agronegócio para o Brasil. A importância ninguém discute. Economicamente, o agronegócio representa 27% do nosso PIB. O que isso representa em dinheiro? 2,82 trilhões de reais. Eu nem imagino o que seria isso em dinheiro. Aí eu fiz uma conversão lá em peso. Quanto que isso aí seria em peso? Dá mais de 30 mil toneladas. Nós precisamos de 1.000 carretas para transportar essa quantidade, esse volume de dinheiro. Olha a importância econômica para o agronegócio, para o nosso país. O tanto de recurso que ele gera para a economia do país. Geração de emprego, milhões de brasileiros dependem diretamente ou indiretamente do agronegócio, e exportações. Nós somos referência em exportação no mundo todo
né? Nós somos líderes em exportação. E por que exportação é importante? Porque nós trazemos recursos de fora, né? Entra dinheiro dentro do município e ajuda a balança comercial. A gente fica exportando, fica importando produtos. Então, quando a gente exporta, ajuda na balança comercial, a gente não ter déficit. Então, é muito importante nesse setor econômico. E aonde que a política e o agronegócio, eles se correlacionam, tem a sua intersecção em vários pontos. O agro depende muito da política. Primeiro, nós precisamos que os legisladores, através de políticas, trabalhem crédito para o agronegócio. Muita gente critica, mas fica subsidiando o crédito. Se não subsidiar, não produz. O custo de produção é muito alto e os riscos enormes. Quando um advogado, um veterinário, um farmacêutico, um engenheiro, ele depende unicamente do seu esforço para desenvolver o seu trabalho. No agronegócio, não. Ele depende do esforço dele, depois ele depende da chuva, depois ele depende do sol, depois ele depende do mercado. Então ele depende de uma série de situações. Então, se a gente não ajuda o agronegócio a produzir, ele não consegue se sustentar. Proteção, a política através do Congresso Nacional e dos seus parlamentares, defender o interesse do agronegócio. O que é defender o agronegócio? Primeiro, a gente recebe ataque diretamente que o agronegócio nosso é prejudicial. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Vocês vão precisar, depois desse bate-papo nosso, começar a defender o agronegócio, principalmente nas nossas cidades. Você imagina um produtor vai lá e planta milho, certo? Plantou lá, olhou quanto que está o preço do milho lá, está X reais a saca. Na hora que ele vai plantar, o governo vai lá e importa produto lá da Argentina com 30% do valor do milho produzido aqui. O que vai acontecer com esse produtor? Vai quebrar. Mas vai quebrar um produtor só? Não. Quando quebra uma cadeia toda. E quando a gente fala da cadeia produtiva, a gente está falando de vários elos. Da empresa que produz insumos, da empresa que colhe, da empresa que dá assistência, do armazenamento. São vários elos, vários setores que são prejudicados. E com isso prejudica toda a sociedade. Às vezes o valor mais barato que o governo está importando um outro produto não compensa o prejuízo social que causa na sociedade. Então tudo isso depende de análises feitas pela política. A política tem que estar atenta a essas situações. E no desenvolvimento rural, políticas públicas moldam o desenvolvimento das comunidades rurais e infraestrutura agrícola. Então nós dependemos também da política nesse setor. Vamos falar um pouquinho dos números do agronegócio. Bom, todo mundo sabe que o Brasil é um país enorme, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Somos também um dos países que mais preserva a natureza. Desse montante aí, 5,7 milhões são florestas, ou seja, 67% do nosso território está preservado. Só para vocês terem uma ideia, a Europa toda tem 10 milhões de quilômetros quadrados. Se a gente fosse colocar países aqui dentro, caberia mais de 90 Portugal dentro do Brasil. E o agronegócio? O agronegócio é uma potência, todo mundo sabe, e para ser essa potência ele utiliza apenas 650 mil quilômetros quadrados. Veja bem, de 8,5 milhões, nós utilizamos pouco mais de meio milhão de quilômetros quadrados para produzir tudo que nós produzimos, correspondendo aí a 7,7% do nosso território. Agricultura familiar, 12 milhões de pessoas dependem diretamente da agricultura familiar. E por que a agricultura familiar é importante? Alguém sabe? Vocês sabiam que 70% da comida que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar? 70% de que nós consumimos, que nós comemos, vem da agricultura familiar. Olha a importância dela para a nossa sociedade. E a agricultura familiar, ela gira nos nossos municípios. Ela acontece na nossa região. Então, tudo que ela produz fica na nossa região. Todo o recurso que proveniente da agricultura familiar, que não é pouco, 2,8 trilhões de reais, eles geram nas nossas regiões.
Olha a importância de vocês ajudarem os pequenos produtores das cidades de vocês. Emprego e renda, a gente já falou lá atrás da importância, 19 milhões de pessoas, ou seja, mais de 19% da população economicamente ativa está empregada em algum setor do agronegócio. Também, socialmente falando, é muito representativo. Está todo mundo comigo aí? Alguém dormiu? Não? Posso continuar? Então vamos lá. A importância do agro, bom, a gente já sabe, né? Mas além de economicamente falando, erradicar a fome. A única forma de erradicar a fome é produzindo mais alimento, distribuindo melhor esse alimento para a população. Então nós, no Brasil, alimentamos a nossa população, que hoje está em torno de 2,4 milhões de pessoas, 204 milhões de pessoas, e mais 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mais de 12% da população mundial depende do alimento produzido aqui no Brasil. Olha a responsabilidade que nós temos enquanto nação. Nós temos algumas pautas prioritárias: soberania, segurança alimentar e preservação do meio ambiente. Agronegócio, ele anda junto com preservação do meio ambiente. E, pessoal, sempre que falarem que produtor ele é contra o meio ambiente, vocês vão ter que corrigir isso e eu vou explicar por quê um pouquinho adiante. E o que é segurança alimentar? Alguém sabe? Quem sabe dizer o que é segurança alimentar? Segurança alimentar é levar o alimento saudável para a mesa? É isso? Segurança alimentar é garantir o nosso alimento e não depender de importação. Nós somos capazes de produzir alimento para toda a nossa população. E isso traz soberania. Numa guerra ou algum problema que nós tivermos no mundo, nós não seremos tão afetados porque nós temos a nossa soberania através da segurança alimentar, porque produzimos alimento. E representatividade, exportamos 350 produtos para 180 países. Alguém sabe quantos países tem no mundo? Mais ou menos? Alguém chuta? 195. 195 países, nós exportamos para 180. Olha a representatividade, olha a importância do país no setor do agro. Uma importância, assim, muito significativa. Então a gente vai entrar um pouquinho na questão da importação e exportação que eu acabei de mencionar e da política como ferramenta para a gente desenvolver tudo isso. Acabei de dizer da segurança alimentar, né? Vocês sabiam que em 1980 o Brasil era importador de alimentos? Sabiam disso? A gente só ouve falar, né? O agronegócio, isso, aquilo. Em 1980, nós estamos falando de 44 anos atrás. O Brasil era importador de alimentos. Em 1980, a população do Brasil era em torno de 112 milhões de habitantes e já não se dava conta de alimentar. Imagina hoje com 200. Como é que ia fazer? Aí entra a diferença da política. Como eu acabei de dizer, até 1980 o Brasil era importador. O Brasil ele não tinha mais terras férteis para aumentar a sua produção. As terras que nós tínhamos na época já estavam sendo exploradas. E para aumentar a produção com mais terra fértil, era necessário desmatar, ampliar as áreas férteis. E isso era um problema. E tinha muita terra, ou tem muita terra lá no Cerrado. E o que o pessoal falava lá em 1980? Cerrado, Deus me livre, nem dado e nem herdado. Mas o que é aquela terra seca? Não produz nada, não gera nada, só dá despesa. Lá em 1980. Tem a terra seca, a matéria orgânica baixa, pouca argila. Para quem entende um pouquinho do agro, entende isso que eu estou falando. Aí, o que aconteceu? Apareceu na história do país Dr. Alisson Paulinelli, um mineiro. Alguém já ouviu falar desse nome? Dr. Alisson Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que ele desenvolveu aqui no Brasil. Olha a importância do que ele pensou. Então, lá em 1974, ele foi convidado a ser o ministro da Agricultura do governo do general Ernesto Geisel, ainda no período do regime militar. E o que ele pensou? Ele pegou 3.000 pesquisadores e mandou para os 4 cantos do país.
O que era para esses pesquisadores fazer? Trazer tecnologia para cá? Não. Era para eles aprenderem a desenvolver pesquisas. Eles foram conhecer, aprender a como pesquisar, aprender a ser pesquisadores. Então eles buscaram no mundo todo formas de estudar, formas de pesquisar, formas de desenvolver e trazer para cá. Por quê? Porque o Dr. Alisson sabia que não ia adiantar nada ele ir lá nos Estados Unidos, ver o que o pessoal fazia lá e querer implementar aqui. O clima lá é diferente do nosso. Lá é clima temperado, aqui é tropical. Lá neva, aqui não neva. Então não ia adiantar, nós não íamos avançar importando esse tipo de tecnologia. Então ele queria que os pesquisadores fossem lá, aprendessem e viessem para cá. E aí desenvolvesse tecnologias para a nossa realidade. Olha que bacana isso. Fazer diferente no nosso país. E ele conseguiu. Ele transformou terras inférteis em terras produtivas, sustentáveis e competitivas. Vocês sabem disso. Olha o nosso centro-oeste. Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás. Celeiro. Alta produtividade por hectare. Nós transformamos o impossível. E por isso que nós somos tão perseguidos quando falamos do agronegócio. Imagina você pegar um monte de terra que não produz nada, fazer essa terra valer ouro. Eu me lembro que eu vendia 1 hectare aqui no estado de São Paulo e comprava 1000 hectares lá no Pará, lá no Mato Grosso. Hoje, se bobear, você vender um aqui, você não compra um lá. Tão valioso que está. Apesar de todo esse sucesso, apesar de todo esse trabalho que foi desenvolvido, nós temos ainda desafios, mas também muitas oportunidades. É o desafio de comercialização, comercializar melhor. Hoje nós somos uns grandes exportadores de soja, de milho. Será que não é melhor exportar mais carne? Será que não é melhor, ao invés de exportar só a carne do boi, já exportar ele processado, agregar valor e gerar mais renda no país? Então esses são os desafios. Parar de exportar commodities e começar a transformar os produtos aqui no nosso país. Burocracia, temos muita burocracia. Você vai fazer um licenciamento ambiental, não é para fazer coisa errada, é para fazer coisa certa, mas precisa ter celeridade. No agro, tudo tem tempo certo, tem hora certa, tem a hora de semear, tem a hora de cuidar, tem a hora de plantar. Não adianta querer atropelar. E muitas vezes você quer plantar, não pode porque não saiu uma licença. E não saiu uma licença porque o fiscal está lá no ar-condicionado, não quis ir fazer a vistoria ou não analisou o que precisava. Então nós precisamos eliminar essas burocracias que atrapalham o nosso desenvolvimento. Infraestrutura. Não sei se vocês sabem disso, mas nós perdemos 20% da nossa produção agrícola no transporte. Nós produzimos lá no Mato Grosso e para exportar eu tenho que mandar aqui no Porto Santos. Grande parte desse trajeto feito através de rodovias, que é o meio mais caro que existe para fazer esse tipo de transporte. O governo federal já vem investindo em ferrovia, já vem tentando melhorar essa logística, mas ainda estamos muito aquém do que precisa. Tem o porto lá do Arco Norte, também tem o Santarém, está sendo feito investimentos naquela região, mas precisamos melhorar e muito. Não sei se vocês sabem, a Alemanha não tem um pé de café e é a maior exportadora de café do mundo. Por quê? Porque ela tem uma malha ferroviária, uma malha rodoviária fantástica para fazer distribuição. Então ela compra o nosso café, compra o café da Colômbia, coloca em cápsula, coloca em embalagens e exporta para o mundo inteiro. O maior exportador sem ter um pé de café. Por quê? Porque tem infraestrutura. Tem infraestrutura. Nós vamos chegar lá. Legislação fundiária. Precisamos desburocratizar o setor. É preciso de planejamento. O Brasil precisa de planejamento em vários setores. Falta planejamento. Às vezes a gente patina e tropeça no pé, tropeça no próprio pé, porque não planejamos as nossas ações. E no Brasil não é diferente, no agronegócio também. A soja está bom, o preço está ótimo, vai lá todo mundo plantar soja. E aí quebra todo mundo porque o preço cai. Agora é o milho, todo mundo. Então falta planejamento.
e isso precisa vir uma regulamentação do governo. Reforma agrária. Eu sou um crítico da reforma agrária. Eu não digo que não é para fazer, tem que fazer, é preciso fazer reforma agrária. Mas antes de nós fazermos reforma agrária, nós temos que pensar nos pequenos produtores. 60% dos pequenos, 30% dos produtores são inadimplentes e 60% são pequenos produtores. Não sei se vocês sabem essa realidade. Muitos micros e pequenos produtores perdem as suas terras para o banco. E aí sai da roça gerações de famílias que estão lá há 30, 40 anos produzindo, porque não conseguiu honrar com as suas contas, perde a sua propriedade. Sabe quem vai comprar? O grande produtor, criando latifúndio. Aí vem o governo, que não faz uma regulamentação disso, deixa os pequenos produtores perderem terras para o banco, e do outro lado vem querer fazer reforma agrária. Para fazer reforma agrária, a gente precisa de 5 pontos de recurso público. Primeiro ponto, a gente precisa de comprar terra, desapropriação, recurso público. Segundo ponto, a gente precisa de dar condições para a pessoa sobreviver. Tem que ter dinheiro. Como é que ela vai viver? Não tem de onde tirar, então você tem que dar crédito para ela. Terceiro ponto, você precisa dar equipamento. Como é que ela vai lavrar a terra? Como é que ela vai preparar a terra? Não tem como. Então, você precisa de dar equipamento. Quarto ponto, grande maioria dessas pessoas nunca produziram nada na vida. Você precisa ensinar elas. Então, você precisa de pagar para ensinar. Quarto ponto. Quinto ponto, você vai precisar comprar a produção, porque ela também não sabe comercializar. Então, você precisa de 5 pontos do recurso público para fazer com que a reforma agrária prospere. E do outro lado, você está deixando gerações de família perder porque fez um crédito rural errado, fez um mau planejamento financeiro. Entendem a diferença? E o que tem acontecido ao longo dos anos? Não estou dizendo que são todos, mas uma parte dos assentados, depois de 5, 6 anos trabalhando, o que acontece? Ser produtor rural cansa, né? Trabalho de sábado, domingo, não tem férias, isso não é para mim não. E vende a terra. O governo gasta de dinheiro nosso. O governo gasta, o governo investe, o governo ajuda, e depois o fim social não acontece, porque acaba sendo vendido para os grandes produtores. Então é isso que nós, enquanto políticos, hoje vereadores, amanhã prefeito, depois deputados, quiçá o que pode ser senador, temos que ter isso em mente, senão nós não vamos avançar enquanto sociedade. Sustentabilidade, através da ciência e pesquisa, nós vamos melhorar ainda mais a produtividade e fazer com que a produção esteja aliada ao meio ambiente. Eu sempre falo que o produtor rural, ele não é inimigo do meio ambiente. Ele preserva, ele sabe que se ele degradar a terra fica improdutiva. Ele sabe que se ele não tiver um bom manejo, ele vai ter prejuízo econômico, ele vai ficar sem água. Então ele não é aquela pessoa que se pinta pra gente, que destrói tudo. Tiago, meu vizinho lá, ele é um sem vergonha, ele joga veneno, ele desmata tudo. É lógico, gente, não tem médico ruim que não presta? Tem. Não tem advogado vagabundo? Tem. Tem produtor que é ruim também, mas não é a classe. Não é a classe. Então nós não podemos ver pontos e falar que todos os produtores rurais desmatam. Aliás, se você tiver uma propriedade rural lá no norte do país, 80% da tua propriedade tem que ser reserva de mata legal. Se for aqui, é 20%. Imaginem vocês terem que reservar 20% do salário de vocês para preservar o meio ambiente. Eu não estou falando dos outros encargos, porque os produtores rurais pagam todos os encargos. Estou falando 20% do que sobra para nós depois dos impostos. Imagina, e isso o produtor é obrigado a fazer. E se não fizer, as multas são altas, muito altas. Por isso, precisamos defender o homem do campo, principalmente os pequenos. E nós, enquanto vereadores, o que nós podemos fazer para apoiar o agronegócio? Então, primeiro,
Nós podemos propor leis que facilitem a atividade agrícola no município, principalmente aqui, merenda escolar. Vocês sabem que é obrigatório 30% para merenda escolar da produção agrícola, certo? Sabem disso? Por que os prefeitos não querem fazer isso? Porque é mais caro. Como é que você faz para fazer o chamamento público da merenda escolar? Você vai no supermercado, um exemplo lá que aconteceu lá em Mococa. O ovo, quanto que está a dúzia do ovo no mercado A, B e C, faz a média, é esse o preço que você vai pagar para o produtor rural. Aí faz a licitação também. Aí lá em Mococa, o chamamento público da agricultura familiar, R$12 a dúzia. Da licitação, 7. Onde você acha que o prefeito vai colocar o dinheiro? Na licitação. Só que na licitação ele fala assim, olha, estou economizando, tá nada, tá jogando dinheiro fora. Porque o dinheiro vai para outra cidade, vai para outro estado, vai para sabe lá onde. Quando ele compra do produtor rural, o dinheiro fica ali. Porque o pequeno produtor, ele vai gastar no comércio, ele vai comprar no posto de combustível, ele vai dar manutenção na propriedade dele. Então, o recurso fica no município. É investimento, não é gasto. Então, vocês precisam verificar e fiscalizar isso no município de vocês. Pode-se comprar até 100%, mas 30% é obrigatório. É feito como fomento. E vocês precisam ajudar os pequenos produtores de vocês e colocar esse alimento. Além de ser um alimento de qualidade, gera recursos e benefícios para a população. Mas hoje já é feito lá no nosso município através da agricultura familiar. Sim, agricultura familiar. Isso, é através da agricultura familiar. Isso mesmo. Importantíssimo, porque o dinheiro fica no município. Eu tenho um projeto chamado Projeto Leite Familiar, que a gente está tentando resgatar a cadeia produtiva do leite lá em Mococa, que eu fiz uma parceria com a FATEC, que é o Centro Paula Souza aqui do estado de São Paulo. O pequeno produtor até 100 litros, 150 litros, ele entrega o leite na FATEC, a FATEC industrializa, né, pasteuriza o leite, que é aquele leite barriga mole, para poder entregar para a população. Então, um pequeno produtor que entregar o leite muito barato para os laticínios, porque não sei se vocês sabem, quanto menos leite produz, menos ele vale. Quanto mais se produz, mais vale o leite. O leite é ao contrário. Então, o pequeno produtor ele sempre fica recebendo menos pelo leite. Então, o que a gente fez? A gente está montando essa cooperativa, fazendo a parceria com a FATEC, a cooperativa coleta o leite, a FATEC processa e entrega na merenda escolar, e o produtor recebe o valor quase que o dobro que ele receberia se ele estivesse entregando no laticínios. E por que isso é bom? O filho desse produtor vai ficar na propriedade porque ele está ganhando mais, ele tem condição de melhorar o rebanho, ele tem condição de dar manutenção. Então tudo isso gera dentro do município uma sustentabilidade maior e principalmente social, além de ajudar no êxodo, né? Pessoas param de sair do campo e de morar na cidade. E educação é um ponto fundamental. Comentei com vocês lá atrás, 60% de todas as menções que falam do agronegócio das apostilas do ensino fundamental, mais de 60% são negativas. Encontramos lá, a Associação de Olho no Material Escolar encontrou 746 passagens falando mal do agronegócio. Olha a sociedade que a gente cria, o agronegócio que gera renda, gera emprego, que traz oportunidade, que traz divisa para o país, que põe o alimento na nossa mesa, é difamado para as nossas crianças. E com mentiras. Então cabe nós, enquanto legisladores, enquanto políticos, estar de olho nisso. O papel na defesa do agro, políticos de incentivos e novas oportunidades, nós temos que estar trabalhando isso, redução de juros, redução de impostos, incentivos, apoio à pesquisa. Inclusive nós estamos fazendo uma representação junto ao governador Tarcísio, porque estão querendo vender uma área de pesquisa aqui no estado de São Paulo. A gente está mostrando que a área de pesquisa é importante para o setor, é importante para o estado. O estado tem um monte de imóveis subutilizados que podem ser vendidos, não querem vender a fazenda. Então a gente está em um diálogo com o governador Tarcísio para que ele não venda a fazenda, que coloque mais dinheiro na fazenda, para que gere mais opções, mais produtos, principalmente para o pequeno produtor. Nós lá em Mococa temos uma unidade de pesquisa que foi desenvolvida uma batata que não precisa, que ela é resistente a várias pragas.
Então a gente está conseguindo produzir batata em 2, 3 hectares, e essa batata a gente está colocando na agricultura familiar. Tudo isso foi desenvolvido através de pesquisa. Olha a importância da pesquisa. Antigamente, se você não produzisse muita batata, você não conseguiria ter rentabilidade. Então hoje já consegue pequenos produtores ter uma renda na produção de batata através do melhoramento que foi feito lá na unidade de pesquisa de Mococa. Fomenta a agricultura familiar, né? Acabei de comentar com vocês a importância disso, mas também precisamos de apoio em infraestrutura, de logística, manutenção viária. Vocês precisam cobrar dos prefeitos que arrumem as estradas para escoar a produção, chamem o secretário de agricultura. É preciso dar assistência técnica para os pequenos produtores, aumentar a produtividade, ensinar os pequenos produtores a questão orçamentária, que muitas vezes não sabem fazer aquele planejamento. Isso faz também com que nós tenhamos problemas financeiros. Então tudo isso cabe a nós, enquanto legisladores. Façam audiências públicas, tem muita área para se explorar. E o cooperativismo, que é muito importante. Infelizmente, no Brasil, somente a região sul é forte no cooperativismo. As maiores cooperativas do Brasil ficam na região sul do país. Para quem não tiver a oportunidade de conhecer, pode entrar na internet e ver o que eu estou falando. São cooperativas que faturam bilhões de reais por ano através do cooperativismo. Então isso é importante para a gente espalhar para outras áreas do Brasil, porque é realmente uma atividade que faz com que pequenos se juntam e possam competir com os grandes. Impactos positivos, não tem nem o que falar, né? Geração de emprego, já comentei lá no começo, desenvolvimento econômico e segurança alimentar, são os 3 pilares aí que são importantíssimos para Você pode voltar, não pode tirar foto. Obrigado. Inovação e tecnologia no campo. A tecnologia está aí, não tem como a gente fugir disso. Inteligência artificial, hoje no campo também, tudo é GPS, agricultura de precisão. Hoje a pessoa, para operar uma máquina, ela já não é mais um operador, ela é um engenheiro agrônomo, ela é um especialista, de tão equipado que está o equipamento. Tudo é tecnológico, tudo é com precisão. Então nós precisamos trabalhar na nossa educação, isso, capacitar as pessoas, né, para que elas também possam estar inseridas nesse novo setor que tem sido desenvolvido. Fortalecimento da cadeia produtiva, da agroindústria, feiras do produtor, turismo rural, aonde couber, vocês podem estar trabalhando isso enquanto vereador. Cadeia produtiva, para quem não sabe, quando você tem uma unidade produtiva, todos os elos que englobam aquela unidade produtiva fazem parte da cadeia. Um exemplo, cadeia produtiva do milho. Quem faz a semente é um elo, quem vende o adubo é outro, quem processa a ração é outro elo, quem transporta é outro elo. Então, quando a gente tem um problema num desses entes, afeta toda a cadeia produtiva. Então é importante, quando a gente olha para um setor, a gente olhar para toda a cadeia produtiva e todo o impacto que ela pode causar. Feira de produtor é uma coisa que vocês podem trabalhar também, junto lá com o pessoal, chamando o pessoal, organizando, ajudando a desburocratizar, incentivando a fazer um trabalho para a cadeia produtiva. Parcerias públicas e privadas. O que cabe ao setor público? Infraestrutura, regulamentação e incentivos fiscais. Setor privado, investimento, inovação e geração de empregos. Quando isso se alia, quando isso se une, nós temos os benefícios, que é o desenvolvimento, aumento de produtividade e o crescimento econômico. Por isso é importante a importância das parcerias públicos-privadas. A formação de novas lideranças do agronegócio, né? Nós precisamos falar mais do agronegócio, precisamos comentar mais, explicar mais, desmistificar, mostrar as mentiras que são contadas e falar da importância do agronegócio. E nós precisamos de novas lideranças, principalmente jovens, para que nós não deixamos o agronegócio representar o que ele representa no nosso país. Estágios e intercâmbios, é importante vocês, enquanto legisladores no município de vocês, também conversar com o secretário, promover palestra, promover curso, levar informação, levar tecnologia para o pequeno e médio produtor. Muitas vezes estão carentes, às vezes falta um veterinário, às vezes falta um agrônomo. Pequenas ações podem trazer grandes resultados
para o município de vocês. E redes de contatos, como eu disse aqui, quando vocês começarem a trabalhar esse tipo de situação lá no município de vocês, vão ampliar a rede de contatos e capilaridade de vocês. É o que acontece quando a gente vem num evento da UVB. Aumenta a nossa rede de contatos, aumenta as nossas perspectivas, as nossas visões. Às vezes a gente vê um projeto de lei que foi aprovado no município, que cabe no nosso. Às vezes a gente vê uma fiscalização que está trazendo benefício do que é gerar um prejuízo. A gente falou, no meu município está acontecendo parecido, vou fazer igual. Então, esse encontro, essa troca de contatos, chamada de network, faz toda a diferença também no agronegócio municipal de vocês, onde vocês estão inseridos. Isso aqui é para vocês pensar um pouquinho. Nós vamos pensar do nascimento de Cristo até agora. O mundo demorou 1.800 anos para atingir a marca de 1 bilhão de habitantes. Demorou tempo, né? O pessoal não estava fazendo muito fio até lá, não. Depois, olha aqui, ó, menos de um pouquinho mais, 120 anos, ele dobrou a população. Mas demorou 1.800 para chegar em 1 bi. E em menos de 125 anos, dobrou. Depois, em menos de 35 anos, foi para 3 bilhões, 5 bilhões, 8 bilhões e a perspectiva é chegar em 10 bilhões em poucos anos. De onde vai vir comida para esse povo? É o Brasil. É o Brasil. Nós temos muita área ainda para ser explorada. Nós temos um grande potencial. Nós temos muita terra que pode ser transformada em área produtiva, que nem eu falei lá atrás. Precisamos aumentar a nossa produtividade. Vocês sabem qual é a diferença de produção e produtividade? Sabem não? Produção é o quanto que eu produzo dentro de uma hora. Eu vou produzir 1.000 peças em uma hora. Eu preciso aumentar a minha produtividade. Vou aumentar a minha produtividade fazendo com o mesmo equipamento, com a mesma situação que eu tenho, 2.000 peças em uma hora. Entendeu? Isso é um aumento de produtividade. Na mesma área que eu tenho, eu aumento a produção de frango, de suíno, de porco, de peixe, de soja, de milho. Isso é aumento de produtividade. Isso que o Brasil vem fazendo ao longo dos anos. Melhorar a nossa capacidade de estocagem. Né? Nós temos grandes problemas de armazenagem. Perde-se muito também por armazenagem inadequada, é muito caro isso. Então é onde precisa entrar incentivo governamental para serem investidos em mais recursos em armazenagem. Nós estamos caminhando já para o final, pessoal. Então o agronegócio é uma força inabalável em nossa economia política. Eu, como vereador e produtor, reafirmo meu compromisso com o setor e em buscar soluções que impulsionem o desenvolvimento. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje, ouvindo um pouquinho sobre o agronegócio e a importância dela para o nosso desenvolvimento. Esse diálogo que a gente tem, eu tenho certeza que vai fazer um pouquinho de diferença na consciência de vocês, que vocês vão levar isso adiante, que vocês vão ter um olhar diferente para o agronegócio e que vocês vão poder trabalhar diferente no município de vocês a questão do agronegócio. Então, o agro ele é emprego, o agro ele é vida, o agro ele é alimento. Ele é a base da nossa sociedade. Sem a produção do agronegócio, nós não conseguimos evoluir enquanto sociedade. Então, para quem quiser entrar em contato, meu Facebook Thiago Colpani, o Instagram @ColpaniThiago. Estou à disposição. Quem quiser conversar comigo pode mandar um direct. Estou lá à disposição para atender todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, parabenizar aí o mestre Gilson, presidente da UVB, pela organização, pelo trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, também quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Eu queria só fazer um pedido, eu queria tirar uma selfie com vocês, se vocês autorizarem. Pode ser?